Fala aí, galera, Paulo Paternes aqui mais uma vez, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, desde 1998. Eu estou nos Estados Unidos desde 2002, aqui em Orlando, caso você não saiba. Cara, muitas coisas acontecendo aqui nos Estados Unidos, eu poderia falar por um monte de coisa, eu vi um monte, eu Renatinho, tanto assunto que não impacta diretamente os brasileiros, principalmente nesse mundo da comunidade brasileira, é legal essas coisas, que política, como um assunto que eu acho bem legal, eu gosto, eu poderia falar, você viu que eu tô falando bastante, é porque o Trump dá bastante conteúdo pra gente. Então os jornalistas, os criadores de conteúdo adoram o presidente Trump, que tá sempre fazendo alguma coisa e está sempre falando com a imprensa. Então ele dá mais conteúdo que ninguém. Daí acontece pessoas como a mim e alguns jornalistas colocam a sua opinião e cria conteúdo. Então só duas coisas que eu quero falar bem rapidinho. No nosso último governo, o governo Biden, que é um governo democrata, que é um governo de esquerda, o Joe Biden, que ainda está tendo umas investigações, quem é que estava por trás dos Estados Unidos durante esses últimos 4 anos, ele era um presidente que não fazia nada. Bom, com 55 anos que ele tem de governo, ele nunca fez nada. E se você é a favor dele, nomine alguma coisa que ele já fez para os Estados Unidos. Ele nunca fez nada para os Estados Unidos, os 55 anos de política. Agora tá um velho gagá, que dá dó, né, nesses últimos, principalmente no último ano, ele estava um velho meio gagá, mas isso não deixa de ser um péssimo líder, um péssimo presidente, um péssimo político, como ele sempre foi. Por que eu estou falando isso? Porque no governo dele foi quando o mundo ficou de cabeça para baixo. Por que eu falo mundo? Porque o mundo, em modo geral, copia os Estados Unidos. A influência dos Estados Unidos, a influência americana é tão grande que até esse pessoal do Oriente Médio, que fala que são contra os Estados Unidos, estão aqui, morando aqui. Um monte essa mulherada que usa como é o nome, Renato? Da religião? Muçulmana. Muçulmano, que fala que os Estados Unidos é o país do pecado, estão aqui. E assim, não fica muito difícil de entender. Tanto os Estados Unidos, ele é líder em diversos aspectos da humanidade. Ele é líder cultural, tem mais influência em questão de filme, o dólar é a moeda do mundo. Tecnologia, e aí Tecnologia, tem muitas coisas. E dinheiro. Aonde eu quero chegar? Você vai para qualquer lugar do mundo hoje, você vê claramente a influência dos Estados Unidos. No celular, no iPhone. No McDonald's, na Coca-Cola. Né? No McDonald's, uma Coca-Cola. Então tem uma influência muito grande. Então a gente tinha um governo que abriu as pernas, aí o pessoal começou a vir pra cá, aí o pessoal começou a ficar doido, aí homem queria ser mulher, mulher queria ser homem, a árvore queria ser cachorro, o hidrante fazia xixi no cachorro. Tipo, nesses últimos 4 anos o mundo ficou de cabeça pra baixo, todo mundo fez o que é. Aqui dentro dos Estados Unidos hoje, falando de ilegal, eu não tô preocupado com o brasileiro, muito menos com os mexicanos que tá ali pegando laranja ali na esquina ou na construção. Eles estão preocupados com grupos terroristas que entraram juntos, né? Droga, fetanol, acho que é o nome da droga, um monte de coisa. Dinheiro, ilícito, armas, que aqui é o país onde todo mundo tem arma, então é fácil de ter arma aqui para exportar para outros países, trazer de outros países para cá. Tráfico humano, tráfico de pornográfico, tem tudo que é de ruim entrou, sempre teve, mas nos últimos 4 anos tava uma bagunça, porque era um presidente mole, é um presidente que não tava nem aí, não sabe nem o que é hoje, só chupava sorvete, ia pra praia, tadinho do velho. Tadinho assim, tadinho porque tá velho, porque quando era novo era o cão, deixando bem claro. Aí o que acontece? E de repente, os americanos, mais que a metade dos americanos, cansaram disso e falaram, vamos colocar o Donald Trump, que já foi democrata quando era interesse dele. Porque nós, seres humanos, a gente faz o que a gente tem interesse. Do exemplo pro próprio brasileiro, muitos brasileiros que vêm do Brasil pra cá, que falam assim, eu sou Bolsonaro, dando um exemplo, tá? Eu sou Bolsonaro no Brasil, mas chega aqui, ser Bolsonaro, que seria ser Trump, não é bom pra eles acabam se tornando democrata, mesmo os que não podem votar, falam, não, eu não gosto da direita, eu gosto da esquerda. E daí eles não falam nem esquerda, eles falam, eu sou democrata. A esquerda americana é diferente da esquerda brasileira. É a mesma coisa, do ilegal é diferente do sem status. Mesma coisa. A gente cria nomes pra justificar alguma coisa que a gente não se sente bem. Aonde eu quero chegar. Então, nesse governo de direita agora, o Donald Trump não tá nem criando um monte de lei. Ele tá enforçando as leis. Então, ao mesmo tanto que o da esquerda não fazia nada, esse daqui resolveu virar uma chavinha e impor que a lei seja cumprida. Aí tá dando o que nesse momento? Um choque. Não tô falando só de imigração, tô falando de tudo. Inclusive econômica, né? Econômico. O mundo, ele falou assim, por que os Estados Unidos têm que pagar mais imposto pros outros países do que eles pagam pra gente? Vamos fazer igual. Ou você baixa o teu ou eu aumento o meu. Justo. Só que aí o povo tá achando, porque tá todo mundo acostumado a mamar na teta da América. Essa é a realidade. Então chegou um presidente agora que falou, vou colocar o meu país em primeiro lugar e o meu povo em primeiro lugar.
antes de julgar. O cara pensando assim, lógico, tendo um bom senso, faz sentido. Então, se você tá me cobrando $1 de imposto, eu vou te cobrar $1. Se tá me cobrando 10, eu vou te cobrar 10. Não me cobra nada, eu não te cobro nada. Entendeu? A mentalidade dele é uma mentalidade De business. de business, que faz sentido. Só que nesses últimos 4 anos, se criou o mundo woke, que eles falam, um bando de retardados. Um bando de gente que se acha no direito de ter as coisas. Um bando de branco querendo ser os negros, que nem os negros falam assim, o que você tá falando, velho? Você nem sabe o que você tá falando, você nunca foi negro pra saber que aqui existe discriminação, preconceito, e claro que existe. Eu acho que existe em todo lugar do mundo ainda, infelizmente, mas porque o próprio sistema, ele já dá cota, ele já trata a minoria, digamos assim, diferente. Tem certas decisões que é discutível se tem boas intenções ou não, mas acaba realmente incitando o oposto. Qualquer governo que queira separar as pessoas, não é verdade, não é um bom governo. O governo tem que unir as pessoas. Fala, todos nós, brancos, negros, amarelos, que o Japão é amarelo, né? E os marrom. Você sabia que o indiano, aqui, o indiano não da Índia, do país da Índia, ele é tipo purple, lilás, um lilás escuro. Engraçado, né? Que ele tem os traços, assim, nariz fino, os traços meio europeu, só que com a pele bem escura e o cabelo bem escuro e os olhos bem escuros. Eu acho mais amarronzado. Amarronzado, estranho, né? Não é estranho, é diferente. Todas essas cores e todas essas nacionalidades são filhos e filhas de Deus. E Deus deu a mesma capacidade mental, intelectual para todos. Com algumas exceções, pessoas que têm problemas. Mas falando num grosso modo, todos nós somos iguais durante os olhos de Deus. E Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. Pum. Então, esse negócio de dividir, aqui tem bairro de negro, o Renatinho tá falando, vocês estavam inteligentes esses dias, o Renatinho falou, aqui é muito claro como você vê bairros de negro, bairro de branco. O Metro-Oeste é bairro de brasileiros. Aqui é muito claro as divisões, né? E no caso da comunidade brasileira, não é nem por discriminação, é que onde vem um, vem puxando o outro, e é que se forma a comunidade, né? Mas aonde eu quero chegar? Nesse governo, nós estamos num governo bem duro. Em outras palavras, então tá dando bastante choque, confusão e bagunça. Porque as pessoas, agora até, cara, vocês viram, até os caras de tecnologia, que geralmente são puxados mais pra esquerda, que colocavam um monte de coisa na internet que não podia tirar, agora tá tudo do lado do Trump. Porque foi descoberto que a minoria são os idiotas, não a maioria. Só que eles faziam tanto barulho que dava um eco como se fosse uma multidão, como se fosse a maioria querendo que o mundo fosse daquele jeito. E a diferença dos republicanos com os democratas é o seguinte: o republicano, ele fala assim, ó, cara, tu faz o que você quiser na minha vida, só não enche o meu saco e não enfie na minha goela. O democrata fala, não, nós temos direito e você tem que aceitar o que eu tô falando. Você tem que aceitar. Se você não aceitar, você é um homofóbico, você é isso. Começa as pessoas que se dizem ser rotuladas, né, acabam rotulando as pessoas. Entendeu? Então, essa é a diferença gritante da esquerda com a direita em qualquer parte do mundo. Aqui chama democrata e republicano, que são dois partidos. E aí, o que o mundo fez? Não adianta eu discutir com pessoas ignorantes, que os americanos falaram. Se eu ficar discutindo com esses loucos, eu nunca vou ganhar. Porque eles mudam de assunto, eles falam o que quer e sempre vai te rotular. Eles ficaram quietos e eles votaram. Pode ver, ninguém... Nas pesquisas falava o quê? Trump ia perder. Só que Trump ganhou. E não ganhou por pouco, não. Ele ganhou por muito. E por que falava isso na pesquisa? Que as pessoas, os republicanos, ou até os próprios democratas que estavam cansados dessa bagunça e desse mundo perdido, não adianta falar, porque se eu falar publicamente que eu sou Trump, o pessoal vai me malhar. Então todo mundo ficou quieto, foi na hora de voto secreto, bom, mostrou o voto e deu no que deu. Aonde eu quero chegar? Essa semana, eu não sei quando que o Cabelo tá colocando esse vídeo, mas essa semana ou a semana passada, não sei quando que foi a data exata, já existia um aplicativo que se chamava o quê? CBP One? CBP One. CBP1, que era o aplicativo onde você via o status migratório, o teu processo. Na verdade, era como se fosse, para facilitar a entrada de asilo das pessoas. Elas conseguiam agendar a corte, esse tipo de coisa. E agendava, a gente até gravou com uma pessoa que falou sobre esse aplicativo que eu não conhecia na época. Lembra, Renata? Lembro. É para dar entrada no asilo, basicamente, assim. Sendo bem simplista.
E o que aconteceu? Eles fizeram agora uma aba quietinho para você se autodeportar. Eu baixei o aplicativo. E agora mudou de nome também. E mudou para qual nome, Renato? CBP Home. Deixa eu ver o meu. Tá CBP Home. Quando fez essa atualização, botou essa nova ferramenta, agora chama CBP Home. Eu vou pedir pro Cleison que tá colocando, vou colocar aqui do ladinho o Cleison Picture, a foto, não sei, dá pra ver, Renato? Mais ou menos? Não, dá bem ruim. Tá bem ruim. Cleiton, coloca essa foto aqui, ó, do CBP Home. Pode pegar, baixa na internet, só do lado para as pessoas verem. E aí você tem que fazer, eu baixei para fazer, daí eu aceitei um monte de coisa. E tem que fazer um cadastro, eu não me cadastrei, até mesmo porque eu não tenho intenção de me autodeportar, porque eu sou cidadão americano. E você talvez não tenha os documentos necessários para se cadastrar. Eu não sei o que eles vão pedir. Mas aí entra... Fechei tudo aqui, pronto, vou mandar pro celular. Aí entra os especialistas, advogado, eu vejo muito advogado americano de imigração falando, isso é uma boa coisa ou isso é uma boa coisa? Então, a ideia é, se você está aqui legalmente, nós vamos te pegar. Uma hora ou outra nós vamos te pegar. Esse que está vendendo, a ideia, tá? Eles estão indo por grupos diferentes e um dia vai chegar no teu grupo, seja qual for, seja aonde você se encaixa. Seja o overstay, seja o asilado, seja o que tem carta de importação, seja o bandido. Eles vão dividir em grupos e estão trabalhando. E um dia, na mentalidade dele, ou que eles estão vendendo, um dia nós vamos chegar em você. Então, para que isso não aconteça e você não tenha o desgosto de ser preso e ficar por um tempo, ninguém sabe o quanto, até ser processado, para depois ser algemado, encorrentado e mandado para o teu país de origem. E provavelmente ser proibido de entrar nos Estados Unidos para o resto da vida. E está proibido de entrar nos Estados Unidos para o resto da vida. Você se autodeporta, você se autodeportando, nós não vamos punir você e você terá a oportunidade de um dia conseguir um visto para entrada nos Estados Unidos. Aí volta num vídeo que eu gravei outro dia, né, sobre quem deve ir, quem não deve ir, que eu ainda falei, ainda um monte de gente falou, Paulo, você falava para os pessoal correr atrás do seu sonho, agora tá mandando as pessoas embora. Não, eu não tô mandando ninguém fazer nada, eu dei uma opinião minha no outro vídeo. E eu e o Renato, nós temos opinião diferente a respeito desse aplicativo. Então, agora tudo que eu vou falar, zero de validade legal e não siga o que eu vou falar. Você tem que seguir o que o teu coração manda você fazer e sempre busca Deus como teu conselheiro. Ponto. Então conversa com a tua esposa, com o teu marido, com a tua família, se tiver filhos grandes. E aí vocês vão chegar numa conclusão. Aí vocês oram a Deus, fala, Deus, nós pensamos assim, o Senhor aprova isso, ou me dê conhecimento e sabedoria para agir de forma diferente. Isso é o que eu aconselho todos, desde o primeiro vídeo do canal Perguntas até hoje. E aí tem o Paulo Achismo aqui, que é o que vocês me assistem para isso. Existem vários grupos. Existe o grupo dos ricos, que por exemplo aqui em Orlando tem muito rico que já veio, tá documentado, tem muito rico que está com visto de estudante, tem muito rico que está em processo de alguma coisa, e tem alguns... E tem legal que ficou rico. E tem legal que ficou rico, vários também. E que não são poucos, eu tô falando de grupos, tá? Então, se você já tem documento, você faz o que quiser da tua vida. Fica, vai. Lembrando que Green Card, nós dizemos que cada vez que você entra, você diz em advogados. Inclusive o Dr. Walter Santos conversou com a gente sobre isso esses dias. Eles vão perguntar onde você mora, né? Porque você não pode morar mais fora do Brasil do que aqui. Você não pode fazer parte de grupo terrorista, aquela coisa toda. Então até o Green Card, que é um privilégio, né? Privilégio. Até o Green Card, que é um privilégio, eles estão te questionando mais. Querem ter certeza que você não tá morando fora no Brasil e vindo passear com o Green Card. Se você não morar menos de 6 meses aqui, você pode perder ele. E quando você aplica pro Green Card, você aceita as normas, aceita as regras. E nada mais justo do que ser questionado. Por causa que você está pedindo residência, senão fica com visto de turista. E aí você pode ficar indo e vindo passear quantas vezes você quiser. Inclusive, teve até um maluco lá que era na faculdade em Columbia University, que eu não vou entrar em detalhes, que ele tinha um green card e ele estava estudando aqui. Foi preso e estão falando que vão tomar o green card dele e deportar ele, por causa que ele estava fazendo protesto, sem ser pacificador, pacífico, protesto de ódio, palestra de ódio, a favor de Hamas, que é um grupo terrorista no Oriente Médio, que é o que está lutando contra Israel, né, na faculdade. E um monte de americano idiota, cara, que tem de americano. Tem gente idiota em todo mundo, né? Mas aqui parece que quando se junta, você olha pra cara, você tá escrito, eu sou um retardado. É incrível. Se você segue o canal Perguntas, eu posso falar à vontade, que eu tenho certeza que você não é assim. É o típico que você olha. Igual o cara quando faz uma retardatice na rua, te corta, ou faz uma coisa bem louca, você olha dentro do carro, você não dá nem pra argumentar que
a atitude dele, tem a cara dele. Aqui tem muitos brancos, principalmente, assim. Acho que tem mais branco do que negro. Acho que tem mais branco do que negro nos Estados Unidos. Mas tem muita gente idiota aqui. Muita gente. E esse maluco influenciou muita gente com o discurso de ódio. E resumindo, vai perder o green card. Aonde eu quero chegar? Porque até quem tem green card tem que tomar cuidado até com o que fala, que aí a gente entra no direito de expressão, de jornalismo, né? Fair use que a gente ouve, quanto que a gente pode falar. Então, até pro cidadão americano, não pode fazer discurso pró a um terrorista, porque é simples. Se você tá falando bem de um terrorista, você é um terrorista. E, gente, é bom senso. Não é porque tem liberdade de expressão que você vai se esconder atrás dela pra fazer o que você quer. Também não é bagunça. Isso também não é bagunça. Resumindo, então tá tendo todo esse movimento em toda a comunidade de imigrantes. E voltando pro... Eu saí um pouco do tópico por causa que tá bem quente esse tópico desse cara perdendo o documento dele, porque ele fazia discurso de ódio e mandou carta para grupo terrorista, essas coisas. Graças a Deus que nós brasileiros somos menos idiotas em relação a isso, que a gente nem mexe com o negócio de terrorismo, porque não é parte da nossa cultura, né? De religião. Geralmente tem religião envolvida, é uma maluquice toda. Nossos problemas são outros. Nossos problemas são outros, Então, resumindo, aí fizeram este aplicativo para você se autodeportar. Então, voltando na minha opinião. Não é bem autodeportar. É uma deportação voluntária. E qual que é a diferença de autodeportar? É porque autodeportar parece que, tipo assim, você tá indo lá no ICE você tá se entregando e entrando no avião do ICE pra ir embora. Ah, entendi. Não, você vai lá, preenche, fala, meu nome é Paulo Paternes, morei aqui desse ano, esse ano. Com a passagem vai embora. Compra a tua passagem, junta as tuas coisas, pega teu dinheirinho que você juntou e vai embora. Eles estão vendendo a ideia que se você fizer isso, você um dia vai ter... E a gente não tem muitos dados para te falar, porque isso é uma coisa nova, acabou de sair, né? Então a gente não tem dados de se a pessoa vai conseguir voltar ou não, por causa que nem deu tempo de acontecer. Mas a ideia é que você preenche o formulário, vai embora e um dia você vai ser elegível a vir para os Estados Unidos. Eu já vi advogado americano falando que isso é loucura, é burrice. Já vi advogado falando, cara, é melhor do que você ser deportado, já que você sabe que você vai ser deportado, né? Então existe os advogados que falam o que pensam, que é o Paulo Paternes. Eu não sou advogado, mas eu falo o que eu penso. Eu não tenho nada para perder, a não ser minha liberdade, Deus me livre. Mas estou falando assim, eu não tenho uma OAB como o Dr. Walter tem, como a doutora Tatiana da Cunha tem. Eu posso falar o que eu quiser. Eu uso o direito de expressão, que é a primeira emenda da Constituição. E não é o conselho jurídico, é uma opinião. E não é conselho jurídico, é uma opinião minha. Então vamos lá. Então, eu vi várias opiniões diferentes. Então, advogados falando, cara, faz e vai, e melhor do que você correr o risco de ser preso. E tem advogado que fala, cara, melhor você, se você quiser ir, vai, mas não fica preenchendo nada, que agora os caras sabem quem que é você. Aí eu e o Renatinho conversando. Bom, antes de falar da opinião do Renatinho, aí eu vou dar a minha opinião, daí o Renatinho, vou deixar o Renatinho dar dele. Então a minha opinião é o seguinte: dependendo do que você fez aqui nos Estados Unidos, quanto tempo você tá e quais as suas condições, principalmente financeira, aqui e Brasil, você deve tomar baseado em assim, realmente eu vou ser deportado? Porque nós estamos falando de 15 milhões, tem hora a televisão que fala 11 milhões, mas daí tem gente que fala que já entrou não sei mais quantos milhões de documentado, ninguém sabe quantas pessoas, a gente sabe que está nos milhões e mais de 10 milhões. Eu falo 15, tem hora que falam 11, tem hora que falam 16, tem hora que falam 20, né? Então a gente sabe que tem pelo menos 10 milhões de documentados. E nós sabemos que fisicamente falando, se a gente dividir isso em voos de 300 pessoas, são muitos voos, e demora muito tempo, não é um processo que dá pra fazer todo dia isso. E provavelmente não vai todo mundo em 4 anos. Então, não vai todo mundo em 4 anos e nem vai todo mundo todo dia. Tanto é que quando vai, a gente vê na televisão, foi um avião pra Colômbia, foi um avião pra Venezuela, E falando de brasileiros especificamente, eu acho que tá saindo na média de 1 por mês. Né? E parece que tem 2 milhões e poucos de brasileiros, ou mais, não sei quantos milhões de brasileiros. Eu não tenho essa informação, não sei. Aqui nos Estados Unidos. Então, você pode falar assim, eu acredito que eu não vou ser deportado, porque eu não sou bandido, porque eu não tenho carta de deportação. Sim, overstay, então se você tá ilegal aqui, se você tá indocumentado, o mínimo que você fez foi o overstay. Você veio como turista, ou como estudante, veio legalmente, ou com um extra, e você nunca mais voltou. Esse é o chamado overstay. Você passou da tua estadia, né? Esse é o mais correto dos ilegais. Você lembrando que todos estão errados. Ao menos errado. Não, e é engraçado a gente falar sobre isso, porque a gente conversando com os advogados e tal, tem gente que tentou vir pelo caminho certo, talvez
ou deu azar no advogado que escolheu, ou não preencheu os requisitos. Por exemplo, tentou estar com um processo para Green Card, fez um EB2NW, alguma coisa, e foi negado. E pelo jeito, esses já vão entrar no processo de deportação, né? E o overstay, ele não tá no sistema, né? Mas ao mesmo tempo, ele também corre o risco, porque, por exemplo, aqui na Flórida, ele não consegue tirar carteira de motorista em muitos estados. Talvez se ele for pego pela polícia na rua... Ontem mesmo a gente viu um monte de policial... rodoviários. O State Trooper, que é com os carros pretos aqui. Nossa, eu falei, nossa, eu nunca vi tanto. Caminhonete, muitas caminhonetes, muita do State Trooper. Ontem, não tem nada a ver com imigração, gente, é polícia rodoviária. Né? Mas a gente viu bastante parando bastante carro. Ninguém tá falando que tá pra pegar, é legal. Com certeza é pra ele parar alguém, a pessoa fez algo. Que aqui tem muito carro e, pô, todo mundo folgado, todo mundo no telefone, aquela coisa toda. E americano também faz infração. Tem muita gente no cego, que nem eu falei, tem muito americano no cego. Como gente idiota de toda parte do mundo. Não que nós somos maravilhosos, mas tem gente que ganha. Tem gente que o Renatinho fala, cara, será que nós somos muito inteligentes ou essa pessoa realmente é tapada? Tem gente que abusa do jeito de fazer burrice. Eu acho que tem gente que na fila de pegar o cérebro lá no céu, tava com preguiça e não pegou. E veio pra terra sem o cérebro, porque não é possível. Brincadeiras à parte. Então, na minha opinião, o overstay, que é o quem veio legalmente e resolveu passar do sistema, passar do tempo, esse é o menos ruim, porque o Dr. Walter estava falando que agora, a partir desse ano, quem já está sendo negado um visto, e quando o visto é negado, e essa pessoa já está fora de status, já automaticamente vai para a corte. Você recebe uma notificação para você ir para a corte. É porque o nome dela já está no sistema. Entendeu? Então, por exemplo, eu tô aqui com visto de turista. Aí eu espero 90 dias, peço pro estudante. Vai demorar mais de 90 dias para vir a resposta. Se demorar mais de 90 dias, o de turista já ficou vencido. Lembra que eu tô naquele limbo? Quando eu sair do limbo... Eles chamam de estadia permitida. Isso. Você não tá legal nem ilegal. Quando eu tô naquele limbo e volta o resultado, se volta negativo, diz os advogados que você já vem com uma cartinha falando, ó, nesse dia você tem corte. E na corte você não tem muito o que se defender. Vai voltar pra casa. Você não vai ser deportado da corte, acredito eu. Eu acho que assim, você recebe uma carta dizendo que você tem um período pra sair dos Estados Unidos e que se não sair, você já vai ter uma corte. E que geralmente eram 30 dias, 35 dias. Geralmente é 30 dias. É isso aí. Então já tá mudando o sistema. Então vamos lá. Agora, se você já cometeu algum tipo de crime, beber e dirigir é crime, tá? Então eu sei que você não gosta de ouvir. Se já foi pego dirigindo bêbado, se você já foi pego sem carteira de motorista e foi preso por isso, você tem algum tipo de passagem, pode ser que eles chegam mais rápido pra você. Se você tá com asilo falsificado, que é aqueles que sem mérito, se você já tem alguma carta de deportação de algum tipo de coisa que você nem lembra, que você tá aqui há 20 anos, talvez eles chegam mais rápido pra você. E se você veio pelo México, né? Então, se você veio pelo México e eles não sabem que você tá aqui, é uma coisa. Se você veio no Caicai, é outra coisa. Teu nome já tá no sistema. Nome, endereço, telefone endereço de amigo que você deu na época e telefone de amigo. Se, vamos voltar, realmente, eles estiverem fazendo de bloco em bloco, vamos primeiro pegar esse grupo, depois vão pegar esse grupo, depois vão pegar esse grupo, uma hora vai chegar no seu grupo, se você está ilegal nos Estados Unidos. Então a pergunta de $1 milhão é, usa o aplicativo, então são 3 perguntas que eu quero a opinião de vocês. Usa o aplicativo, preencho, eu, Paulo Paternes, vou embora sem aplicativo porcaria nenhuma, já que eu quero ficar nessa porcaria de país, já que não me quer mais, ou não vou embora? E aí, Renatinho? Então, na minha opinião, cada um tem sua vida e cada um sabe onde o calo aperta, né? Tem gente que os Estados Unidos é a última opção. Mas eu, vendo o que está acontecendo, eu preencheria o aplicativo e mostraria boa fé e sairia. Se você estivesse em qual status imigratório? Em qualquer um. Não tivesse... Se você hoje tivesse legal, mesmo um overstay... Então, se eu tivesse legal e principalmente se tem uma chance de me legalizar, por exemplo, sei lá, de repente eu já sou casado... Talvez se eu fosse solteiro. Você é casado. Então, não, sei. Ô, fofinho, aqui o Renatinho dando uma de migué aqui. Não, tô falando hipoteticamente. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa solteira, de repente mais jovem, talvez eu pensasse em não sair se eu tivesse, de repente, uma namoradinha americana, alguma coisa do tipo. Mas, no geral, sendo casado, já tendo família, eu acho que eu mostraria um pouco de boa fé. Porque depois que você tá ilegal, você não tem como fazer visto de estudante, não tem como asilo fora de cogitação, você não tem como se legalizar mais, a não ser casando. Né? Se eu tivesse nessa situação, eu acho que eu sairia. Preencheria o aplicativo e sairia voluntariamente. Obviamente... Você faria um pé de meia antes ou você sairia agora? Não, faria um pé de meia, me programaria, obviamente. Eu não sairia, tipo, semana que vem. Entendeu? Até porque eu estaria de um grupo, talvez, de não tão risco. Assim. Porque no caso, se você estivesse no overstay, você veio com visto e... Não, você falou qualquer grupo. Não, sim, falei qualquer grupo, mas eu tô falando assim, porque se eu tivesse qualquer grupo, eu faria isso. Mas ainda mais se eu tivesse só de overstay, entendeu? Aí eu
ficaria um pouco mais de tempo, me prepararia um pouco melhor para voltar pro Brasil. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu fosse um criminoso, né, ou tivesse um processo negado, eu tivesse carta de deportação, entendeu? Uma situação um pouco mais crítica, eu já sairia em menos tempo, entendeu? Eu agora vou colocar minha opinião bem rapidão também. Se, independente de qual o meu status migratório, se no Brasil eu não tenho nada, se eu vou voltar pra quebrada, se eu tenho zero de condição, se eu já tô velho, que não tenho faculdade, não tenho profissão, não tenho nada. Zero no Brasil. Eu ficaria aqui. Claro que eu sempre ia tentar preparar um pé de meia, porque caso me mandasse embora eu teria meu dinheirinho pra pegar, pra tentar abrir um comércio. Porque tem um monte de gente que tenta comércio também. Se você nunca teve um comércio na vida, você vai falir. Quanto mais dinheiro você tem, mais longo vai ser o teu comércio, mas vai acabar sem comércio e sem dinheiro. Até quem tem experiência também hoje tá quebrando. Tá difícil no Brasil, né? Agora, foi o que eu falei no outro vídeo. Se você tem uma condição, se você tá jovem ainda, que é casado com filhos, tem uma condição no Brasil boa, ou você tem condições de conseguir um trabalho, você tem uma família que vai te dar o apoio da primeira chegada até você se reerguer no Brasil, se é que é possível, vocês me falam aqui nos comentários se é possível se reerguer no Brasil ou não, eu também iria. Só que eu não preencheria o aplicativo. Porque, cara, eu não confio em governo nenhum. E o Paulo Paterno, posso estar errado. Às vezes o governo americano, bonitinho, vai fazer. Cara, eu acho que eles já estão bem pé da vida com todos nós. Até com a gente que tá legal. Assim, entre aspas. Entendeu? Já estão pé da vida. Eu acho que eu colocando essa informação, não sei se me ajudaria ou não. Até mesmo porque eu não tenho certeza, Renato, se quando eu saio, já não tá registrado. Eu não sei as informações que pede. Não, eu acho que os Estados Unidos também não faz coisa mal feita, na minha opinião. Eu acho que, tipo assim, quando você sair, vai estar registrado o seu nome. Agora, se você vai conseguir voltar ou tirar um visto de turista ou de estudante futuramente, aí vai depender do teu perfil. Não só isso, mas eu já acho que... Agora eu já vou mudar a minha ideia. Agora, se eu tiver filhos menores, eu não quero ferrar pra eles. Talvez eu saia bonitinho até para deixar eles ter a oportunidade. Se é que vai ter, porque vocês sabem, na hora da entrevista, eles põem uma cartinha por baixo se eles não te derem um visto, eles põem uma folha, você olha na folha, nesse momento você não tem nem discussão, o cara já vira a cara. Então é um negócio que a gente só vai saber com o tempo. Seja qual for a decisão que você tomar de ficar ou ir, é muito importante que você faça um pé de meia para um advogado nesse momento. Pelo menos nesse momento. E não só para o advogado, até para recomeçar a vida se você tomar essa decisão. Sim. Mas eu tô falando, pelo menos já começar a fazer um pezinho de meia para um advogado, caso você venha precisar. Já falamos isso sobre ter uma pessoa local que você tem um número de cabeça que você pode falar, vai buscar meu filho na escola, Deus me livre, acontece alguma coisa. Procurações também. O quê? Procurações. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. Então, o que a gente queria falar mais era desse aplicativo que saiu. Tem advogado que acha bacana, advogado que acha que não. Eu conversando com bastante advogados, inclusive aqui no canal Pergunta, a gente conversando, eles acham que isso é só um barulho agora de primeiro momento, que daqui a pouco não vai nem se falar tanto. Porque os Estados Unidos está com outras paradas, tem negócio de economia, tarifa que vocês estão ouvindo, né? Tem um monte de coisa acontecendo. E a briga do Canadá tá feia. E a briga do Canadá tá feia. A China já tarifou o Canadá 100%. Tá uma bagunça, né? E isso pode mudar diariamente. A gente fala isso hoje, talvez de ontem para hoje que você está vendo esse vídeo já mudou alguma coisa, né? Então, o Trump já fez o que ele queria, que era o mais especial, que era fechar a fronteira. A fronteira está fechada e o número de pessoas invadindo e tentando entrar ilegalmente pela fronteira é o mínimo já recordado desde que começaram. Recordado como fala? Record? Seria tipo anunciado. Seria anunciado nos últimos. Nunca teve um número tão baixo de imigrantes tentando entrar ilegalmente aqui. Então tá fechada a fronteira, tá cheio de policial do exército lá. E até por causa dessas políticas de tarifação também, ele tá fazendo o México também cooperar com essa iniciativa. E um fala pro outro, foi o que o Dr. Walter falou pra gente outro dia. Eu tentei, realmente tá difícil, já falo pros meus amigos, nem vai pro México mais, vai pra nem vai pros Estados Unidos, vai pra outro país, né? Já tá isso. Então ele já fez o que ele queria. Agora tá devagarinho colocando a vagabundagem pra fora. Ele já teve um avião que já foi pra Guantánamo Bay. Lembra que a gente falou no vídeo? Da prisão em Cuba, já chegou o avião. Tem 30 mil leitos lá. E chegou um avião, acho que com 200 e poucas pessoas. Que eles estão... Não seria leito, seria vagas, né? Vagas, camas. Camas. 30 mil camas. E chegou um avião com 260 e poucas pessoas. Eles já vão começar a organizar lá para as pessoas, para os bandidos. E esses bandidos que estão indo para lá é os bandidos dos bandidos. Os bandidos desses países que sabem que quando lançar lá o bandido vai ser solto. Países corruptos. Tem país que nem tá aceitando também. No caso da Colômbia, por exemplo. Então, resumindo.
Então a gente saiu da bagunça para autoritário, mas não um autoritário que inventando coisa. O Trump não inventou nada. O autoritário que está seguindo a lei e a ordem a risco e está colocando as pessoas para fazerem e está cobrando. Isso que é uma liderança. É você delegar e você fazer o follow-up. É você ir lá ver se realmente a pessoa está fazendo. É cobrar resultado. Cobrar resultado. Se não estiver dando resultado, fora. Então, para quem pensa em ficar ilegalmente, aumentaram os seus riscos. Mas eu não vi nada acontecendo demais aqui. É só vejo pressão de televisão. Para quem deseja ir, enquanto você é jovem, aproveita e vai agora. Se você pensa e faz seu pezinho de meia se não tenha feito, e vai. E se você quiser usar o CBP Home... CBP? CBP Home, ou CBP One, que eu baixei, mas agora tá falando Home no meu também. O CBP Home ou não, aí é um critério seu, né? Ou você fica e ora a Deus para que nada acontece com você. E na verdade a gente acredita que o estado da Flórida, por ser um dos estados mais rígidos, é o estado mais seguro. Porque geralmente os ilegais, as pessoas que fazem coisa errada, querem ficar bem longe daqui. E talvez seja por isso que a gente não vê muito movimento aqui, né? Eu vi zero de movimento. E eu perguntei com o Dr. Walter Santos este mês. Dr. Walter Santos, o senhor viu batidas do ICE, da Polícia de Imigração? O Walter tá na corte todos os dias. E ele falou, não, que eu não tenha visto nada, não vi nada. A gente sabe o que acontece lá em Miami, mas que foi atrás de bandido. A gente não viu nenhuma batida na rua. Se a gente ver, a gente fala. Não pode falar onde que tá tendo a batida no dia da batida, mas a gente conta pra vocês, né, que teve. E é isso, Renatinho. Mais alguma coisa? Estiquei pra caramba. Pensei que esse vídeo ia dar 10 minutos, mas nunca dá 10 minutos nos nossos vídeos. E lembrando, tudo que a gente fala aqui, a gente tenta passar informação e a nossa opinião. Muito importante que você sempre contrate um advogado de imigração, um profissional, conte o seu caso e ele vai te direcionar. Melhor que o advogado de imigração, ou depois do advogado de imigração, vai de joelho, fala com Deus, que ele, melhor do que o advogado de imigração, sabe o que é bom pra você e pra tua família. E você que tá pensando em vir pra depois trocar de status e pra depois ver se vai dar alguma coisa, já sabe, se não deu, automaticamente você vai receber a cartinha pra ir embora. Então agora não é a hora de ficar brincando com status. Ou vem pra fazer as coisas certinho. Eu acho que nunca foi hora. Sim, mas nos últimos 4 anos tá bagunçado aqui. É, exatamente. E hoje me fizeram uma pergunta que eu não tenho a resposta e eu vou fazer um vídeo a respeito. Uma pessoa falou pra mim assim, me ligou, uma pessoa que eu conheço, que está com visto de... tá com asilo, e essa pessoa falou assim pra mim, chegou uma família na minha casa, e ela não vai assistir porque não me assiste mais, era um seguidor muito antiga. Ela falou assim pra mim, chegou uma família na minha casa, Paulo, e eles estão... E o sonho da filha é entrar para as Forças Armadas. Até mostrei o Instagram da Giovana, que quem não sabe, a Giovana, minha filha, tá na escola militar. Ela fala assim, até mostrei o Instagram da Giovana, falando que tem high school militar, aquela coisa toda. Aí essa pessoa virou e fez essa pergunta pra mim. Será? Foi uma pergunta extremamente... Pera, eu vou jogar isso na internet. Ui. Vou jogar. Foi uma pergunta extremamente criativa, que eu nunca ouvi, e eu vou ligar para um advogado de imigração para fazer um vídeo para vocês falando. Será que se eu estiver no processo de asilo, eu já recebo autorização de trabalho, meus filhos maiores também. Já recebo Social Security, meus filhos maiores também. Já posso tirar minha carteira de motorista, meus filhos maiores também. Será que minha filha não pode entrar no exército americano? Olha que pergunta. Eu acho que deve poder, hein, na minha opinião. Acho que sim, acho que não tem problema. E se puder, tem mais, porque quando eu estava com o meu green card, e eu fui para entrar no exército, porque não sabe, meu último trabalho antes dos Estados Unidos foi exército no Brasil. E eu cheguei aqui, quando eu casei com a Heather, eu não tinha green card, eu só tinha autorização de trabalho, só que eu estava casado com uma americana. Eu fui até o exército com a Heather. Falei, Heather, cara, eu quero entrar nas Forças Armadas, sempre gostei. Não tem um filme que eu não assisti, sou fã, cheio de bandeira americana aqui, eu tenho carrinho, tanto é que minha filha pegou isso no meu sanguinho de gostar dessas coisas militares. E aí eu fui e eu podia entrar. Eu não tinha o green card ainda. Eu podia entrar, nós estamos falando de 2002. Eu podia entrar no exército americano. Só que o motivo que eu não entrei, a Heather não queria. A primeira coisa, falou, não, porque aqui você vai pra guerra, Paulo. Ainda mais entrando de foot soldier, que eles falam que é o peãozão dos peão. A gente brinca que aqui não é igual no Brasil, que o exército vai ficar lá parado pintando o muro. Não, aqui é guerra, aqui é guerra. Punk. Né? E eu falei, Heather, mas a guerra é o Super Bowl, a guerra é a Copa do Mundo pro militar. Tipo, você quer ir pra guerra, você quer ter uma oportunidade de ir pra guerra, por isso que você vai pro exército. É igual você entrar pra polícia e não quer pegar bandido. Então você tá na profissão errada. Você quer um bombeiro e não quer apagar fogo. Se é bombeiro, você quer um lugar pegando fogo pra você salvar gente, pra você apagar o fogo. Se você é polícia, você quer crime acontecendo pra você salvar as pessoas. É sobre servir. E se você é um militar,
Você quer um dia poder participar da guerra? Talvez não seja a palavra querer, mas tá disposto aí, né? Sim, não, mas porque assim, então vai ser polícia. Se é o problema da farda, vai ser guarda-mirim, não é escoteiro. Se você entrar, pra quem quer entrar para as Forças Armadas para defender o país, o auge é a guerra, é o auge. Parece até feio que eu tô falando, mas é o auge, é o máximo, porque depois da guerra não tem mais pra onde crescer, falando, né, dentro de salvar vidas e dentro de cumprir missões. É a guerra, do policial pegar bandido, do bombeiro é apagar fogo, do médico é salvar vida também, do cara da anestesia é dar anestesia, e assim sucessivamente, do Renatinho é limpar computador ali no canto, cada um, e limpar o WhatsApp, fazer o WhatsApp dele. E comer barrinha. E aí, só que como eu não era, onde eu quero chegar, e como eu não era cidadão americano, e eu não tinha nem o green card na época, eles falaram que eles estavam precisando de mecânico. E quem me conhece há muito tempo, eu falei, eu preferia voltar pro Brasil do que virar mecânico, aqui nessa terra. Eu não, cara, detesto unha, eu tô sempre, porque você não me conhece, eu tô sempre limpinho, sempre cheiroso, sempre com a unha preta, não, pode falar que é viadagem, o que seja, não é minha pegada, não é, cara, eu vou trabalhar, eu vou carregar bloco, vou fazer brick, antes de ser mecânico de carro, ou de caminhão, de qualquer coisa. Aí eu olhei pra Heather, ele falou assim, mas depois de 6 meses, a gente já consegue tua cidadania. Olha que interessante. Porque eu já era casado. Então a pergunta é, será que essas pessoas que estão com esses asilos em processo não foi aceito ainda? A gente não sabe nem se vai ser aceito. Muitos não. Será que os filhos, ou dependendo da idade, até a própria pessoa, se for menos de 35 anos ou 40 anos, não sei, cada marinha, exército, aeronáutica, cada um tem a sua idade diferente que aceita. Será que se a pessoa não entrar, né? Olha isso, cara. Ela não vai ser aceita e vai, Renatinho, em 6 meses, dá o green card, em 1 ano a cidadania, porque... A pergunta, será que o exército vai ser o novo visto da moda? Exército novo visto da moda. Que pergunta criativa que essa mulher me fez hoje. E eu falei pra ela, eu não sei, vou descobrir. Inclusive, Renatinho, a gente pode gravar em Kissimmee. Tem um lugar que tem Exército, Marinha e Aeronáutica. A gente pode ir lá e perguntar quais são os documentos. Não sou cidadão americano, mas estou no processo de asilo. Agora, outra pergunta. Quem vai ser o sorteado da família a se sacrificar? Cara, se sacrificar, mas que nem essa menina, essa filha dessa mulher que chegou agora, que não tem asilo ainda. Isso foi ideia de um asilado. Não, então, mas a pessoa se vira moda aí, você vê uma família de 5. Mas ninguém quer ir pra guerra, lógico. O pessoal quer ir pra Disney. Mas é só quem vai pra guerra que vai se legalizar. Então, mas é dependendo se não sei se for o pai. Então, mas legaliza pai, mãe. É? Entendeu? E isso eu tô perguntando, quem vai ser o sacrificado da família? O novo visto da moda. Cara, mas sabe de uma coisa? Agora vai esticar, já virou isso daqui. Se você me aguentou até agora, é porque tá interessante. Virou papo de bar. Já virou papo de bar. Agora, eu como presidente, eu não teria problema. Se você tem até 30 anos, for uma pessoa saudável, né? Que tenha saúde, e você fizer uma carreira, 20 anos de contrato nas Forças Armadas, você se legaliza, mas é um contrato de 20 anos, que não pode ser quem tapa. Que é uma forma de pegar mais soldados, porque tava esses últimos 4 anos... Pelo menos você devolve pro país esse privilégio, né? Sim, e nesses últimos 4 anos do governo Biden, foi os 4 anos com menos americanos recrutados. Por quê? Porque tinha o comandante, que era uma bichona. Não era aquele só bicha, era um comandante cara de homem, com roupa de mulher, saia, com os olhos pintados de barba. Meu Deus! Você quer fazer parte desse grupo de gente maníaca? Gente xaropeta? Que não é normal. Um homem com cara de homem, com saia de mulher, porque lembra, ele se sente uma mulher, nesse último... Estamos falando do exército americano. Quem quer fazer parte desse grupo de louco? Eu não quero. E agora, desde 2025 até o dia de hoje, o número de recruta já superou 4 anos. Olha que maluquice. Então, é aquilo. Você vai seguir o líder, cara. Líder forte traz pessoas fortes. Só gosta do forte quem é forte. Só ri de você quem tá abaixo de você. Quem tá igual a você, acima de você, não vai rir de você. Você tá vendo que você tá na correria. Se você tá na correria da vida, para melhorar de vida, seja em qualquer área, quem conquistou trabalhando igual você tá fazendo, nunca vai rir de você. Só ri de você quem tá abaixo de você. Porque quem tá acima de você não tá nem olhando pra você. Tá cuidando dele, por isso que ele tá acima de você. Entendeu? Então, gente, a gente vai descobrir esse negócio das Forças Armadas. Não sei, nós vamos descobrir. Vou perguntar pra um advogado. E eu e o Renatinho, vamos lá. Não sei se eu posso até pedir pra gravar. Se tiver algum hispano que fala espanhol, melhor ainda. Os hispanos gostam de aparecer mesmo. A gente vai no centro de recruta e vamos conversar com alguns recrutadores. Não, mas a gente legenda, se for então, se eles deixarem gravar, né? É. Porque é bem interessante e criativa esta pergunta que foi feita.
Aí eu tenho mais uma, Renatinho. E depois que o cara entrou, foi dado como asilo falso. Frívolo. É frívolo que fala? Frívolo. Frívolo. Agido de má fé, que essa pessoa nunca teve. E esse militar? Vamos inventar coisa. Cara, aí dá mais um vídeo de 2 horas aqui. Acho que as situações começam a ser achismo. Posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas acho que uma coisa sobrepõe a outra. Entendeu? Tipo assim, invalida o visto, porque ele já tá no exército, de repente. Vamos procurar saber. E quem sabe nós vamos ver muitos brasileiros aqui na Forças Armadas Americanas. Beijo, galera. Fica com Deus. E deixa a sua opinião. Preciso que vocês participem. O que você quer ver o próximo? O que você quer saber? Se você ficou nesse vídeo longo desse jeito, é que você gosta do canal Pergunta. Então, fala o que você quer ver e a gente vai mostrar pra vocês.